Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nesse mês que nós denominamos o mês de setembro como o mês amarelo, as nossas gotas de esperança serão a esperança da palavra a respeito da ansiedade, a respeito do medo, da preocupação, dos estresses. Esses são termos que eles são bem conhecidos em nossos dias e eles fazem parte do cotidiano de muita gente. Cada vez que nós ouvimos falar de uma forma extrema, da extensão dessas coisas, nós podemos chegar a conhecer algumas pessoas que falam que têm ataques de pânico, têm extrema ansiedade. Nós estamos vendo isso crescendo, tornando-se assustador, muito comum em nossa sociedade. E isso é importante nós entendermos como isso se relaciona com a palavra de Deus. Como um medo infundado se torna tão opressivo e dominante que aperta e faz disparar o coração, traz arrepio, suor, leva uma pessoa a se sentir totalmente incapaz de qualquer reação por alguns instantes. Então, eu gostaria de, nesse mês de setembro, que nós pudéssemos pensar sobre isso à luz da palavra de Deus. O que o Senhor Jesus, o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E nós vamos então começar a falar, a partir desse dia, sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é, em sua essência, uma reação inadequada às situações, muito diferente das inquietudes e das preocupações da vida que nos motivam a agir de forma responsável. Como falamos já, a ansiedade ela pode gerar um estresse, e o estresse é a pressão. Em vez de ser prejudiciais, elas fortalecem-nos para que encaremos os desafios que Deus tem colocado diante de nós e em nossas vidas. Então, nós devemos encarar a ansiedade, o estresse, a pressão diária, do dia a dia, como um desafio que Deus coloca diante de nós em nossa vida. E nós temos o apóstolo Paulo, e ele escreveu que, além das pressões externas que enfrentaríamos, tais como perseguições, necessidades e prisões, ele também nos levava diariamente sobre si a pressão interior, que era a preocupação que ele tinha com as igrejas. Além de tudo isso, ele se solidarizava com as inquietações dos outros, o que fez ele escrever 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que diz assim: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Entretanto, ele não dispunha de um meio alternativo. Na realidade, esse tipo de reação às pressões é o que Paulo buscava naqueles que trabalhavam com ele. Quando ele recomenda a Timóteo, a igreja de Filipos, ele fala assim: ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Filipenses 2:20. Nós sabemos que qualquer pessoa que conheça e ame o Senhor Jesus é capaz de lidar com tais pressões. O meio equivocado de controlar o estresse da vida é preocupar-se com ele. O próprio Jesus, ele disse 3 vezes, lá em Mateus capítulo 6, versículos 25, 31 e 34. Não andeis ansiosos, não vos inquietais. Mais tarde, Paulo ele reitera esse chamado de Jesus
esta dica de Jesus. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. A ansiedade em qualquer tempo é um pecado porque transgride a clara prescrição da Bíblia. Porque o Senhor é claro em nos dar o antídoto. Ele fala: não fique preocupado, não fique ansioso, não vos inquieteis. É uma ordem que Ele dá para nós. Ele nos dá uma dica. Ele está dizendo: não alimente a ansiedade, nem a inquietação, nem a preocupação, porque elas podem adoecer a nossa alma e elas podem minar a nossa vida espiritual. Então, quando a gente permite essas agitações diárias, essas ansiedades, essas inquietações e preocupações, elas se convertem em ansiedade. E quando os nossos pensamentos se concentram naquilo que está por vir, porque a ansiedade é uma preocupação com aquilo que está lá na frente, que nós nem vivemos ainda. Em lugar de fazermos o melhor possível em nosso momento presente. Por isso o Senhor Jesus também diz para nós: viva um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Nós devemos aprender, se temos uma mente, um coração alimentando uma ansiedade, entendemos que nós precisamos viver um dia de cada vez. E pensarmos naquilo que nós nem vivemos ainda, que nem chegou, esse é um pensamento improdutivo. E ele acaba então por controlar-nos, uma vez que nós não podemos, tirar os empecilhos que estão lá na frente, porque nós estamos vivendo o nosso hoje e acabamos negligenciando outras responsabilidades do dia. Acabamos não fazendo o que deveríamos fazer. Isso gera sentimentos de culpa. E se nós não cuidamos de tais sentimentos de maneira produtiva, nós acabamos deixando os deveres reais da nossa vida. Vamos perdendo a esperança em vez de encontrar as respostas. A ansiedade deixada sem solução, ela pode nos debilitar a mente e o corpo e pode produzir então medo excessivo e pânico. Então, nós queremos chamar a atenção às soluções que alguns cristãos apresentam para o problema da ansiedade. Então, mas nós queremos olhar tudo isso, como nós devemos olhar pelos conceitos das Sagradas Escrituras, que muitas vezes as pessoas condensam em palavras soltas, mas que não de forma muitas vezes superficial, e que então não são suficientes para lidar com a ansiedade e com as preocupações da vida. Mas, visto que o nosso Senhor Jesus Cristo, diz a palavra, tem nos doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo que Ele nos chama para a sua glória e virtude. Então, o Senhor, Ele tem para nós. Nós devemos ser cuidadosos como nós lidamos com as nossas ansiedades, com as nossas angústias. Nós devemos buscar este aconselhamento dentro da palavra de Deus. Devemos lembrar que Jesus e Paulo disseram sobre a ansiedade. Eles não sugeriram que a sentíssemos 2 vezes por dia, mas ordenaram que jamais a tivéssemos. A sugestão anterior faz tanto sentido quanto determinar um limite de tempo para pensamentos lascivos ou por qualquer outros pecados que ocorrem naturalmente e passam por nós. Nós podemos fazer o melhor, vivendo o nosso presente, não nos inquietando, não nos ansiando, não nos
preocupando e criando pensamentos improdutivos. Nós podemos sim ser controlados pela palavra de Deus e cuidarmos de tais sentimentos negativos, improdutivos e buscar a esperança que o nosso Senhor Jesus deu para cada um de nós. Então, as verdades bíblicas, elas têm poder, elas foram nos doadas para nos conduzir à vida, à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos deu todas as coisas. Então, nós vamos a partir de hoje trabalharmos a respeito disso. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar da nossa alma e principalmente daquilo que tem alimentado os nossos pensamentos. Então nós vamos abordar biblicamente a ansiedade. Precisamos conhecer as passagens relativas a esse tema e vamos considerá-las uma a uma. E lembremos o que disse Salomão: porque como o indivíduo imagina em sua alma, isso ele é. Então vamos aprender por meio da palavra de Deus que nós podemos ser pessoas diferentes, prontas para aplicar a sua preciosa palavra em nossas mentes e em nossos corações, para não ficarmos ansiosos. E como poderemos guardar a nossa confiança e comprovar isso por meio da própria palavra de Deus. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Abaixo a ansiedade. Que Deus te abençoe e até lá.